Dois crimes violentos, horríveis, essa semana no Brasil. O ataque a tiros a uma aldeia Guarani Kaiowá, no município de Dourados, Mato Grosso do Sul, com direito inclusive a caveirão, atropelando as casas, destruindo as lavouras. É um conflito com um produtor de soja, uma coisa horrível. E o também horrível assassinato a tiros da mãe Bernadette, mãe de santo, quilombola, na periferia de Salvador. Aí imagens da comunidade Guarani Kaiowá disponibilizadas pelo canal do YouTube do jornal Brasil de Fato. A manchete do jornal: pedimos socorro, comunidade Guarani Kaiowá é alvo de tiros e tem casas incendiadas em Dourados, Mato Grosso do Sul. Nessa sexta-feira, dia 18, completam 4 dias que os indígenas do Tecoa-Avaé afirmam estar sob ataque de pistoleiros. Tiros disparados do meio do mato, casas incendiadas, pertences roubados, roças destruídas e ameaças de morte. Indígenas do povo Guarani e Kaiowá afirmam estar sob ataque ininterrupto de pistoleiros desde a noite de segunda-feira na cidade de Dourados. Com participação em 3 empresas ativas no Mato Grosso, os irmãos Kruger Limitada, Agrícola Videira Limitada e Copasol Cooperativa Agropecuária Sul-Mato-Grossense, o fazendeiro Alan Kruger tem histórico de conflito com os indígenas. O Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul chegou a emitir em 2021 um pedido de fixação de medidas cautelares contra Kruger e de prisão preventiva de Giovanni, o vulgo Gordo, citado pelo Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul como seu arrendatário e por indígenas como um dos envolvidos na violência. Ainda segundo o jornal Brasil de Fato, a comunidade Avaeté, que é aquela que foi atacada nessa última semana, é uma das que beiram a populosa Reserva Indígena de Dourados, criada em 1917 pelo governo brasileiro e povoada principalmente a partir da década de 1940. A reserva foi uma solução estatal para dar um destino aos Guarani Kaiowá retirados à força de suas terras ancestrais na região. De acordo com o censo de 2023, 13.473 pessoas vivem na reserva de Dourados, em apenas 2,4 mil hectares. As áreas do seu entorno, muitas das quais tomadas por fazendas, foram apontadas como parte da terra indígena Dourados, que, segundo um termo de ajuste de conduta firmado entre o Ministério Público Federal e a FUNAI, deveria ter sido identificada e delimitada até 2010, o que não aconteceu. De acordo com o site do Instituto Socioambiental, essa reserva abriga 2 povos e mais de 15 mil pessoas numa área de apenas 3 mil hectares. 3 mil hectares é o tamanho de um bairro, de uma cidade pequena. Aqui um mapa da terra indígena ao lado da cidade de Dourados. Mas vamos ver no Google Earth que a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo ali. Então, aqui estamos diante da América do Sul. Vamos procurar o Mato Grosso do Sul, completamente tomado pelo agronegócio, né? Com exceção ali da região do Pantanal. Dourados, então aqui é a cidade de Dourados. Vamos nos aproximar da cidade de Dourados. E aqui a reserva indígena, aqui ao norte da cidade de Dourados. Escola Estadual Indígena Guateca Marçal. Então vamos dar uma olhada ali dentro? Olha só, um monte de casinha,
um adensamento populacional típico de um bairro da periferia. Não tem mata, não tem floresta. E mal tem espaço, olha só as casinhas como elas são amontoadas. Não tem espaço para o índio fazer uma roça, plantar uma mandioca, plantar uma banana. Como que vai plantar nesse amontoado de casas? Então é natural que eles busquem uma terrinha para poder ter algum espaço, alguma agricultura. E tem que ser fora desse superadensamento das terras indígenas. O entorno da cidade, da terra indígena, o entorno da cidade está completamente tomado por fazendas, olha só, absolutamente tomado por fazendas. E aí os conflitos acontecem uma vez que a FUNAI não está cumprindo a sua função constitucional de demarcar uma terra indígena suficiente para a reprodução mínima do modo de vida dos Guarani Kaiowá. Então vocês veem que o povo Guarani Kaiowá da região de Dourados foi expulso das suas terras ancestrais na década de 1940, governo de Getúlio Vargas, por uma ação estatal de colonização do Mato Grosso do Sul. E aí? E o marco temporal? Aí, se passa essa lei do marco temporal, eles não estavam sobre aquelas terras que eles estão pleiteando em 1988, mas eles foram expulsos pelo Estado brasileiro na década de 1940, uma ação criminosa do Estado brasileiro, mas que nós podemos remediar demarcando. Não é pegar, a ideia não é pegar o Mato Grosso do Sul inteiro e transformar em reserva Guarani, não é isso. Eles têm 15 mil hectares. A gente precisa aumentar um pouco essa reserva para que aquelas 15 mil pessoas possam plantar uma mandioca, plantar um pé de cana, plantar uma banana, para não morrer de fome, para parar o genocídio indígena. Vê então a gravidade da coisa do marco temporal? Se o marco temporal passa, essa terra indígena adicional para que essas 15 mil pessoas tenham um mínimo de terra, uma terra que já foi toda deles e tomada do Estado brasileiro, está inviabilizada. Então, essa é a situação dos Guarani Kaiowá. Mas para entender o que aconteceu na Bahia, no Quilombo, eu também recorri ao Google Earth. Vamos dar uma olhada no Quilombo da Mãe Bernadette. Então vamos sair aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, para a Bahia. Dá uma olhada no Quilombo Pitanga dos Palmares. Ok, vamos nos afastar um pouquinho. Então, opa, Salvador, cidade de Salvador, a Barra, Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, olha o Getúlio Vargas aí de novo, aquele que ferrou com os Guarani Kaiowá. Museu de Arte Moderna da Bahia, enfim, Salvador. Aqui, ó. Então, a periferia de Salvador. Ele também é objeto de cobiça pela terra. Vocês veem que ele preserva uma floresta substancial, uma mata bonita, uma mata grande. E Mata Atlântica, na Bahia, do lado de Salvador, é um luxo, é uma preciosidade.
O quilombo ele sofreu recentemente a construção de um presídio a 4 quilômetros dele. Tem um estaleiro, tem uma série de instalações de desenvolvimento de infraestrutura. Parece que passa também tubulações de gás que perturbam completamente a estrutura do quilombo. O fato é que essa terra florestada, onde os quilombolas se abrigam acho que desde o século XIX, ela é extremamente cobiçada e ainda não foi demarcada como quilombo, né? Mãe Bernadette vivia na luta da demarcação da terra, e essa luta pela terra é que foi responsável pelo assassinato recente, há 6 anos atrás, do seu filho, e agora, antes de ontem, pelo seu próprio assassinato. Num primeiro momento, eu pensei que o ataque, que o assassinato da mãe Bernadette fosse um crime de intolerância religiosa. A primeira coisa que me ocorreu foi esse radicalismo evangélico que vê as igrejas de matriz africana como diabólicas, o racismo também contra os negros, né? Como parte desse crime. Mas intolerância religiosa foi a minha primeira interpretação, quando eu acordei e 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, eu já estava sabendo do assassinato horrível. Mas ao longo do dia eu fui ouvindo notícias sobre o caso que me fizeram mudar de ideia. Eu não acho que foi um crime de intolerância religiosa, nem um crime de racismo necessariamente. Foi um conflito de terras. Foi por conflito de terras que mataram mãe Bernadette. E então, de repente, as duas histórias, os Guarani Kaiowá e o ataque à quilombola, de repente se juntam numa história só. Eu acho muito importante que a gente faça uma interpretação adequada desse caso especificamente de Salvador, porque a interpretação é fundamental para que a gente encaminhe a demanda da mudança que a gente quer na sociedade. É claro que ninguém quer ver lideranças populares sendo assassinadas, mas a causa disso é fundamental para que a gente possa lutar contra barbaridades como essa. Quem associa a morte de Bernadette aos fazendeiros é a própria, antes de morrer, nesse vídeo que eu reproduzo a seguir, em que ela fala diretamente para a ministra do Supremo, Rosa Weber, das ameaças que vem sofrendo. É injusto. Recentemente perdi um outro amigo e amiga e um quilombo também. É o que nós recebemos, ameaças, principalmente de fazendeiros, de pessoas da região. É o que nós recebemos. Hoje vivo assim, que eu não posso sair, que eu estou sendo revistado, minha casa toda cercada de câmera, e eu me sinto até mal com um negócio desse. Mas é o que acontece, vocês da mesa aí. Isso que se ouve é a ideologia que vem matando os Guarani Kaiowá e matou recentemente a mãe Bernadette. É outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. E aí voltamos à questão da interpretação do ocorrido. Esse perfil no Twitter, Bruno, da bandeirinha LGBTQIA+, ele fala:
O assassinato brutal da mãe Bernadette e a Lorixá traz à tona a mazela da sociedade brasileira, que encobre, promove e sustenta o racismo estrutural e a intolerância religiosa. Isso é assustador. Claro, é assustador sim, o racismo e a intolerância são assustadores. Mas por que mãe Bernadette foi morta enquanto lutava pela demarcação de seu quilombo e várias outras mães de santo de Salvador não foram atacadas da mesma forma, né? Aí a gente se pergunta, porque a gente tem que pensar também, né? Será que foi simplesmente intolerância religiosa? Senão estaria atirando em mãe de santo para tudo que é lado, né? Será que foi simplesmente racismo? Ou tem algo a mais aí? John Lima segue na mesma linha. Mãe Bernadette brutalmente assassinada, vítima de intolerância religiosa e racismo estrutural. Leninha segue junto. Lutamos por justiça por mãe Bernadette e tantos outros que ainda morrem pelo racismo estrutural e ambiental. E é claro, como não podia deixar de aparecer aqui, não podia faltar o ministro Silvio Almeida. Recebo a informação de que a Ialorixá Bernadette, defensora e liderança do Quilombo Pitanga dos Palmares, foi assassinada. Determinei o imediato deslocamento de equipes do Ministério dos Direitos Humanos. Expresso minha solidariedade aos familiares e à comunidade. Quem mandou bem foi a Luísa Molina. Ela disse: nem imagino a revolta que a família da mãe Bernadette deve sentir com essas manifestações de solidariedade pelo Twitter, né? Principalmente porque o assassinato está na conta da omissão do Estado brasileiro. A Luísa mandou muito bem. Pois é, o ministro Silvio Almeida não tinha que falar pelo Twitter, ele tinha que ir lá. E tinha que focar na questão principal, que é a omissão do Estado brasileiro. E qual é a grande omissão? É a não demarcação do quilombo. Se o quilombo tivesse demarcado, essa questão já estaria sido resolvida e ela não teria sido assassinada. Outra manifestação excelente foi da ativista Rebeca Lehrer. Ela diz: titulem todos os quilombos, demarquem todas as terras indígenas, implementem a reforma agrária popular, garantam moradia para todas as pessoas. Chega de nota de repúdio, viu, ministro Silvio Almeida, presidente Lula? Chega de notas de repúdio, chega de mortes por conflitos territoriais, chega de racismo ambiental, sim. Cumpra-se a porra da Constituição. Muito bem, Rebeca. Se não acreditam no que eu estou falando, leiam. De olho nos ruralistas. Bancada Ruralista já propôs 25 projetos de lei que ameaçam demarcação de terras indígenas e quilombolas. É isso. Tanto os Guarani Kaiowá quanto a quilombola Mãe Bernadette foram vítimas do agro. A mão que puxou o gatilho foi outra. Mas o responsável é o mesmo. É o agro, ganancioso, guloso, que quer tudo para ele. Quer transformar tudo em soja. Ele é o grande responsável, tanto pela violência sofrida pelos índios no Mato Grosso do Sul, quanto pelo assassinato brutal da irmã Bernadette. Você trazer a interpretação do ocorrido para o racismo estrutural ou intolerância religiosa pode até ser interessante do ponto de vista de certas identidades, mas não ataca de frente o problema, que é um problema de luta pela terra. Quem estiver realmente do lado de irmã Bernadette nessa luta deve gritar: demarcação dos quilombos já! Eu já estava subindo o vídeo quando eu vi essa nova reportagem, também do jornal Brasil de Fato, com a declaração do Silvio Almeida. Ele fala: assumo minha responsabilidade enquanto ministro de Estado, diz Silvio Almeida sobre a morte da líder quilombola. Aí eu pensei, né? Será que a responsabilidade é por não ter conseguido a demarcação da terra quilombola? Mas não é isso. Ele fala: nós não queremos mais mártires. Queremos que os defensores dos direitos humanos possam atravessar esse caminho em direção à sociedade mais justa.
O dever do Estado, agora em um governo de esquerda, é aperfeiçoar os mecanismos de proteção aos defensores dos direitos humanos. Tá errado, ministro. A irmã Bernadette, ela poderia até ser salva por algum tempo se houvesse o dobro ou o triplo de seguranças mais armados, mais articulados, mas isso não resolveria a questão, porque você não tem como botar segurança no entorno de todos aqueles quilombolas. O Estado falhou sim, e o senhor provavelmente falhou também junto com o Estado, mas falhou na não demarcação das terras quilombolas. E isso não é citado na declaração de culpa de Silvio Almeida. É disso que nós precisamos, da delimitação do território quilombola, porque uma vez o território delimitado, acaba o conflito. Dos quilombolas já acabou. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.